Terça-feira de Liga dos Campeões. Nesse vídeo eu vou comentar todos os jogos pra vocês, então fica até o final. Ah, e tem também Brasileirão, tá? América e Bragantino, comentei também, além de Championship. Mas, cara, Champions tá linda, é a primeira rodada, então vamos lucrar agora. Vou dizer os melhores jogos pra você apostar. Assista até o final. Fala, tropa! Marcão na área, tô aqui pra analisar os jogos dessa terça-feira e terça-feira de Liga dos Campeões. E nós temos uma rodada recheada de bons jogos, de grandes times, né? Eu vou analisar tudo aqui, cada um desses jogos pra vocês. Eu vou falar a minha opinião, qual a melhor aposta pra você fazer, seja no pré-jogo ou seja uma aposta pra você levar no ao vivo. Então fica até o final desse vídeo. Não se esquece de curtir o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal para que você seja notificado e não perca nenhuma análise que eu compartilho aqui, ainda mais agora, né, com a Champions começando, tá? Mas antes de falar da Champions, eu quero logo falar desse jogo aqui do América Mineiro contra a equipe do Bragantino. Eles se enfrentaram pela Sul-Americana e na Sul-Americana o América acabou eliminando a equipe do Bragantino e logo em seguida foi eliminado pela equipe do Fortaleza. A situação da tabela, principalmente do América Mineiro, é uma situação de tabela complicada, né? Está na fase de rebaixamento, é o penúltimo colocado e muito disso é porque o América estava focando no início do campeonato, tanto no Brasileirão, na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Então não tinha elenco para isso, né? Agora o foco do América Mineiro está totalmente no Brasileirão. E após focar somente no Brasileirão, de ser eliminado nas outras competições, o América simplesmente venceu a equipe do São Paulo, venceu a equipe do Santos dentro de casa e empatou com o Cuiabá fora de casa. Foi até um grande resultado, vacilou porque saiu com 2-0, 2 gols de diferença e depois cedeu o empate, mas conseguiu segurar bem esse empate porque o Cuiabá pressionou bastante, criou muitas oportunidades. Então tá nessa busca realmente de fugir aqui da zona de rebaixamento. Tá muito embolado essa parte de baixo da tabela, né? É uma briga muito boa. Já o Bragantino tá brigando por vaga de Libertadores aqui no momento atual, se classificando, mas tem tudo para poder avançar isso aqui, tá? Tem tudo para poder crescer na tabela. Então esse jogo é um jogo muito importante para as duas equipes que estão brigando por muita coisa e só tá focando somente no Brasileirão. Um ponto que eu gosto muito de destacar, principalmente da equipe do Bragantino, é que é uma equipe que tem uma excelente média de cantos, né? Ao lado do Cruzeiro, ambos os times têm as melhores médias de campos, de escanteios do campeonato. Então eu sempre gosto de ficar ligado pro jogo do Bragantino. E o América, principalmente quando tá em vantagem, quando tá empatado, não é uma equipe tão favorável assim. Por exemplo, se a gente pegar os últimos 5 jogos do América Mineiro, os últimos 5 jogos, tá? Em todos esses jogos aqui, ó, todos eles tiveram menos cantos que os seus adversários. Inclusive dentro de casa, dos últimos 5, e apenas contra o Goiás, que é a equipe inferior, e o Goiás também saiu na frente, venceu a partida. Só nesse jogo que o América teve mais cantos do que os seus adversários. Mas aqui, ó, contra o Santos teve mais cantos, o São Paulo teve mais cantos. O Fortaleza, mesmo fazendo 3 gols, 3-0, teve mais cantos. Aqui eles tiveram mais cantos. E contra o Bragantino saiu na frente. O América só foi empatar no segundo tempo, na reta final, e mesmo assim o Bragantino teve mais cantos. Por isso, e o Bragantino, se a gente for pegar os jogos do Bragantino, fora de casa, na verdade eu pego aqui, ó, todos esses jogos do Bragantino, ele só teve 2 jogos onde eles tiveram menos cantos aqui no Brasileirão, né, nesses últimos jogos, do que os seus adversários. Contra o Cruzeiro, que como eu falei no início do vídeo, apresenta mais uma média de cantos parecida, igual ao do Bragantino, também é uma equipe excelente e estava jogando em casa, né? Então, obviamente, era bem favorito para isso acontecer. E teve o jogo contra o Corinthians lá em julho, que o Bragantino, inclusive, venceu esse jogo contra o Corinthians, que o Bragantino venceu por 1-0 fora de casa e que o Corinthians teve mais cantos. Todos os outros jogos, o Bragantino teve mais cantos do que o seu adversário. Então, eu gosto muito dessa opção. O Bragantino tem mais cantos, tá pagando 1,90. É uma bet arriscada? É. Não tô dizendo que é uma bet fácil, porque tá jogando fora de casa. É uma bet arriscada? É. Mas, pelo estilo de jogo do Bragantino, trabalhar muito pelas laterais, principalmente pelo lado direito, com Elinho, buscar muitas bolas aéreas, por finalizar bastante de fora da área, acaba sendo muito favorável para isso. E, cara, é uma bet que eu até recomendo justamente por conta dessa média tão alta da equipe do Bragantino. Inclusive, ó, jogando dentro de casa, o Bragantino jogando fora de casa é uma média maior, que estatisticamente falando, do que o América, tá? Então vejo essa bet aí bem favorável para fazer uma aposta, beleza? Agora vamos partir para Champions. Primeira coisa que eu quero falar para você, na descrição eu vou deixar o link do meu grupo gratuito, beleza? Do Telegram, onde você clicando nesse link, você vai entrar nesse grupo gratuito e eu vou compartilhar bets, apostas minhas para vocês, tá? No pré-jogo e não ao vivo. Então vocês estão lá, você vai aproveitar bastante, beleza? Continuando aqui, cara, nós temos aqui, primeiro eu vou começar com Milan, né? Milan e Newcastle. Jogo bem interessante e momentos de aqui não tão bom de início dessa temporada, tá? Tanto do Newcastle quanto da equipe do Milan. O Milan começou voando a temporada.
temporada, vencendo todos os jogos. Mas no último jogo tomou uma super goleada para a equipe da Inter de Milão, seu maior adversário na Itália. Então, assim, abre aquele alerta, né? Caramba, o Milan sofreu bastante. E não é que o Milan jogou mal, é que a Inter aproveitou muito os contra-ataques, velho. A Inter foi mortal nos contra-ataques. Então, isso já acende um alerta para esse time do Milan, que é um time que cede muito contra-ataque, e o Newcastle é uma equipe que joga muito bem nos contra-ataques. Então, deve-se ter cuidado, principalmente por conta desses contra-ataques da equipe do Newcastle. O Newcastle venceu por apenas 1-0 a equipe do Brentford, mas vinha de 3 derrotas consecutivas contra times muito difíceis, obviamente, né? Contra o City, contra o Liverpool, mas o que me surpreendeu foi tomar esses 3 gols da equipe do Brighton. Então, eu vejo também o Newcastle com muitas dificuldades. É um grupo difícil, é o grupo da morte aqui, né? Que é o Newcastle, PSG, Dortmund e Milan. É um jogo que eu recomendo você levar muito para ao vivo, principalmente para você observar o cenário para gols, né? Se você perceber, por exemplo, o Milan tá atacando muito, tá criando muitas oportunidades, porém tá fornecendo os contra-ataques e o Newcastle tá aproveitando, tá gerando perigo com esses contra-ataques. Vai se tornar um jogo muito favorável para gols. Mas por ser uma estreia, principalmente do Newcastle, depois de muito tempo longe da Champions, voltar, eu acredito que o Newcastle vai estar muito fechado e o Newcastle saindo com o empate desse jogo vai ser uma garantia muito grande. Para pré-jogo, eu vejo muito risco aqui para se apostar, mas gosto de levar esse jogo pro ao vivo para buscar esse mercado de gols. Inclusive, como eu falei, estarei analisando e compartilhando dicas para vocês lá no meu grupo gratuito. O jogo do Young Boys contra a equipe do Leipzig, né? Só para vocês observarem, esse grupo da equipe do Leipzig é o grupo onde conta com o Manchester City, conta com Estrela Vermelha e com Young Boys. Já vou comentar até os 2 jogos aqui, tá? Também o jogo do Manchester City contra o Estrela Vermelha, tá? O Leipzig, na minha opinião, junto com o City, é bem favorito e tá certamente uma certa tranquilidade dentro desse grupo. O Manchester City contra o Estrela Vermelha, acredito que vai atropelar dentro de casa, né? O City é o atual campeão, é o time super favorito para vencer a Champions novamente, mesmo com as perdas ali, né? Do Gundogan, do Mahrez, mas continua tendo um elenco extremamente forte. O principal perda foi o De Bruyne, que também segue machucado, né? Mas o City venceu todos os seus jogos da Premier League até agora, alguns jogos até sem jogar tão bem, mas conseguiu vencer, né? Por exemplo, no último jogo agora contra o West Ham, estava perdendo por 1-0, né? Ele acabou virando o jogo e terminou com 3-1. Então eu vejo o City realmente muito favorito, continua um time muito forte, mesmo com a ausência desses jogadores, tá? E vai enfrentar o Estrela Vermelha, que é um time para essa Champions League, para esse grupo, um time muito abaixo em relação aos seus adversários, principalmente City e Leipzig. E o City jogando dentro de casa não é só vencer o jogo, mas os caras querem bater recorde. O Haaland quer bater recorde, o Haaland quer fazer gol. Então a Champions é diferente, entendeu? Então todo jogo acaba sendo importante, ainda mais um jogo de estreia dentro de casa. Então eu acredito que o City deva vencer esse jogo e deva vencer esse jogo até com 2 gols de diferença, tá? Essa é uma última opção. Já o jogo do Leipzig contra a equipe do Young Boys, mesmo fora de casa, eu vejo o Leipzig muito favorito. O Leipzig também começou muito bem a temporada, né? Vem vencendo os seus jogos, só teve apenas a perda na estreia para a equipe do Leverkusen, que na minha opinião são os 3 melhores times, né? Bayern de Munique, Leipzig e Leverkusen. Inclusive o Leverkusen empatou com o Bayern de Munique agora na última rodada por 2-2, um pênalti bem duvidoso no final do jogo, mas acabou empatando. Mas é como eu falei, eu vejo o Leipzig muito forte para essa temporada. O Xavi Simons se encaixou muito bem nessa equipe, mas não só o Xavi Simons, o ataque também é muito rápido, inclusive o Timo Werner tá até no banco desse ataque. Então eu vejo o Leipzig bem favorito, mesmo fora de casa para esse jogo. Eu vejo o Leipzig vencendo esse jogo e vejo um jogo favorável pro over 1,5, pelo estilo de jogo do Leipzig de ser bem ofensivo e também de fornecer os contra-ataques. Vindo aqui agora pro grupo do Barcelona, nós temos Barcelona contra a equipe do Antwerp e o outro jogo que nós temos é o Porto contra o Schalke. Galera, Barcelona contra o Antwerp, cara, eu vejo um jogo muito tranquilo pro Barcelona, mesmo jogando em casa entre aspas, né? Tá jogando no Estádio Olímpico, não é na sua casa no Camp Nou. O Camp Nou tá reformulando, mas, cara, o Barcelona é muito favorito aqui. O Barcelona esse ano, pra minha opinião, vai pegar o Champions, né? Não é o favorito, não tá lá no top 3 dos favoritos da Champions, mas eu vejo um time muito forte, um time muito competitivo pra brigar nas quartas de finais, pra chegar até, possivelmente chegar numa semifinal. Pra mim não seria uma surpresa não, porque o time tá muito entrosado com o Xavi, né? Com a proposta de jogo de dominar o seu adversário e tá com um ataque muito mais forte, principalmente por conta dessa janela, né, de transferência, né? Nesse último jogo enfrentou o Betis e aplicou uma goleada por 5-0, velho. E foi um jogo espetacular do Lewandowski, né, recebendo muitas bolas. Foi um jogo espetacular com o João Félix, que no Barcelona tá atuando de uma maneira que ele gosta, né? Porque, por exemplo, a função do João Félix que ele surgiu e que ele gosta muito de jogar é de segundo atacante. E essa posição é uma posição que não estava sendo mais utilizada no futebol. Ou o cara era ponta, ou o cara era meio, ou o cara era atacante, sabe? Não tinha mais essa de segundo atacante. E o Xavi simplesmente utilizou o João
Félix de segundo atacante, velho. Então isso forneceu muita arma ali, muitos passes, eles forneceram, inclusive deu um corta-luz, que foi praticamente um passe pro Lewandowski, e é um cara que tem uma chegada muito grande na área, inclusive o gol dele foi um gol de infiltração, ele entrando praticamente como um centroavante ali, o segundo atacante da maneira que ele gosta de jogar. Além disso, aumentou a qualidade na lateral com o Cancelo, então tem muita qualidade com o Cancelo, partindo muito pro meio, jogando muito pro meio, e ele tem muita qualidade, inclusive também fez gol nesse jogo contra o Betis, e tem a velocidade do Balde lá do outro lado, do lado esquerdo, um jogador muito rápido, que dribla bastante, tem muita facilidade de passar pelos seus adversários. Então, pelas pontas, tá muito bem armado. E no meio campo tem o De Jong, tem o Gavi, tem o Gundogan, que ficou no banco poupado, mas deve entrar titular. Tem o Romeu, cara, que não é esse grande jogador, acho que é o jogador, como é que eu posso dizer, com menos qualidade nesse time, mas é um jogador que vem fazendo o seu papel. Resumindo, cara, eu vejo o Barcelona muito forte. E eu também vejo o Barcelona vencendo contra o Antwerp, dentro de casa, com no mínimo 2 gols de diferença. Eu acompanhei o Antwerp, principalmente contra o AEK, né, para a classificação da Champions. Inclusive, a gente fez apostas, né, eu até compartilhei com vocês a aposta lá no meu grupo gratuito. A gente pegou uma odds, se eu não me engano, foi uma odds 3,80 no jogo do Antwerp, para ele completar 9 cantos, e bateu ali no finalzinho. Eu vi muitas falhas desse Antwerp, eu vi um Antwerp completamente dominado pelo AEK, imagina contra o Barcelona e desse jeito que tá. E Porto e Shakhtar é um jogo que eu também vou levar pro ao vivo, porque o Porto venceu todos os jogos desse início de temporada pelo Campeonato Português, mas não me convenceu, cara, não me convenceu. Não foram vitórias assim com tranquilidade, foram vitórias todos os jogos com diferença de um gol e dando muita possibilidade pro seu adversário. E eu confesso que o time do Shakhtar hoje eu não acompanho, eu não conheço. Então o Shakhtar vai jogar dentro de casa, por eu não conhecer tão bem o Shakhtar, eu só conheço o Porto, eu prefiro levar pro ao vivo. Tenho que ser sincero com vocês, né? Eu não tô acompanhando mais o time do Shakhtar, então por não estar acompanhando, eu não vou aqui compartilhar uma dica em um jogo que pode simplesmente dar uma zebra absurda aí pra vocês. Vou falar dos jogos que eu tenho conhecimento maior. Vindo agora aqui para esse grupo, né, o grupo do Feyenoord, o grupo do Celtic, Lazio e Atlético de Madrid, um grupo também muito difícil, tá, galera? Muito difícil. E dentre esses 4 times, na minha opinião, a equipe mais fraca é a equipe do Celtic, né? O Celtic não tem nenhum jogador brilhante, time mais coletivo, é um time que vai forçar muito a marcação, mas na casa do Feyenoord, eu vejo o Feyenoord muito favorito para esse jogo. É um ataque muito produtivo, vem fazendo muitos gols, principalmente na Holanda, fez um excelente campeonato holandês na temporada passada, e para esse campeonato, para esse grupo, acredito que pode até brigar por uma segunda colocação. Eu vejo até uma possibilidade de pintar uma zebra aqui, tá? É esse Feyenoord passar. É uma equipe que é muito rápida, inclusive tem um brasileiro, o Igor Paixão, tá jogando bastante, fez gol agora no jogo passado, inclusive também nós apostamos no Feyenoord acima também no jogo com gols, né? O Feyenoord simplesmente aplicou uma goleada por 6-1. É um time muito rápido e dentro de casa tem tudo para vencer essa equipe do Celtic. Acredito sim na vitória do Feyenoord e vejo até que pode ser um jogo favorável para gols, mas em relação a gols eu recomendo que você leve pro ao vivo, porque no ao vivo vai depender muito da postura do Celtic, mas eu acredito que o Feyenoord saia com essa vitória. Lazio e Atlético de Madrid, para mim é um jogo que também tudo pode acontecer, é um jogo que você tem que levar pro ao vivo, não recomendo apostar no pré-jogo. A Lazio é um time que oscila bastante, venceu no Napoli, já perdeu para a equipe da Juventus, então assim, é uma equipe que oscila bastante, é muito difícil apostar no pré-jogo da Lazio, vai depender muito do dia da equipe. E a mesma coisa do Atlético de Madrid, né? O Atlético de Madrid simplesmente começou voando, né, no campeonato na La Liga, aplicou uma goleada por 7-0 sobre a equipe do Rayo Vallecano fora de casa e enfrentou o Valência, que é uma equipe muito frágil defensivamente, e simplesmente perdeu por 3-0. Então é uma equipe também que nos promove muitas surpresas. Então, cara, vamos segurar a onda para esse jogo aqui, que é um jogo que tudo pode acontecer. PSG contra Borussia Dortmund, cara, eu vou ser sincero para vocês, é o grupo da morte, é o grupo difícil, inclusive comentei, né, sobre o jogo do Milan e Newcastle, o PSG vacilou no jogo passado, mas o PSG na minha opinião é favorito, a casa de aposta também entende isso, tá pagando 1,75 para a vitória do PSG, eu acredito que o PSG pode ganhar esse jogo, eu não tô gostando desse Borussia nesse início de temporada, é um time que cede muitos gols, é uma defesa muito lenta, muito fraca na minha opinião, cede muitos espaços e para o ataque do PSG é fatal, mas também a defesa do PSG é uma defesa muito exposta. Se eu fosse apostar aqui no pré-jogo, a melhor opção de fato é o acima de 1,5, né? São dois times que têm excelentes ataques, mas defensivamente são fracos. Se eu fosse apostar numa aposta mais arriscada, seria na vitória do PSG. Eu particularmente vou atuar no ao vivo nesse jogo, nesse confronto. Eu vou atuar no ao vivo, tá? Buscando ali o mercado de gols, canto limite, ou até mesmo a vitória do PSG. Mas eu preciso ver como é que vai dar a postura dentro de campo. Como eu falei, no jogo passado do PSG, o PSG jogou muito, deu muitas chances, conseguiu marcar gols, mas acabou sendo derrotado para a equipe do Nice, né, por 3-2. E 2 gols da equipe do Nice foram 2 gols de vacilo, 2 gols de falha defensiva do PSG.
PSG, falha na saída de bola, um erro até inclusive do Mbappé, mas o Mbappé foi lá e fez 2 gols. Esse jogo do Borussia Dortmund, o Borussia Dortmund empatou com o Bochum, empatou com o Heidenheim e apostar ganhando o jogo aqui, a equipe do Borussia. E agora no último jogo contra o Freiburg, foi um jogo onde o Borussia cedeu muitas oportunidades para o Freiburg, no final acabou fazendo com seus gols, virando o jogo novamente, ganhando a partida. Mas ainda é uma equipe que oscila bastante, as duas equipes, então é melhor levar pro Alvin. Essa é a minha análise da Champions. 2 jogos que eu quero deixar aqui para vocês, favorável para gols, por acima de meio na Championship, é o jogo do Southampton, né? Todos os jogos do Southampton eu costumo apostar no over 1,5, porque é um time muito kamikaze, né? É o time que tem a maior média de gols da Championship, são simplesmente 16 gols sofridos em 6 jogos, é uma defesa extremamente frágil, mas também um ataque muito bom. São 11 gols em 6 jogos, praticamente todos os jogos eles marcam gols, principalmente quando joga dentro de casa. E o Ipswich, que acabou subindo agora de divisão, tem um excelente ataque. Outro jogo que eu também quero deixar aqui para vocês é o jogo do Preston contra a equipe do Birmingham. O Birmingham que é a equipe dos Peaky Blinders, né? Se eu não me engano. O Preston é o líder hoje do campeonato, quando joga em casa nos 3 jogos venceu marcando pelo menos 2 gols. A equipe do Birmingham também tem um bom ataque, não é lá essa coisa toda, mas toda vez que jogou fora de casa, dos 3 jogos que jogou fora de casa, em 2 eles marcaram gols e nenhum, que foi contra o Watford, perderam por 2-0. Então eu vejo o jogo que aconteça pelo menos 2 gols e tá com uma cotação excelente. Tem uma duplinha muito boa, Southampton acima de 1,5 e o jogo do Preston também acima de 1,5, tá? Essa é a minha análise para essa terça-feira de Liga dos Campeões, mas de Brasileirão e Championship. Tamo junto, vamos pra cima.